partir de agora, então, reconectei. Diminuí aqui a quantidade de dados, porque como a internet não está muito boa, então estou mandando menos vídeo. Não está tão pesado. Diminui um pouco a qualidade, porém não vai cortar. Então, a partir de agora, comentem por gentileza se está tudo ok para vocês. Se estão me vendo bem, se estão ouvindo bem, a gente pode seguir aqui com a leitura. Deixa eu abrir aqui um retorno para que eu possa ver os comentários de vocês. Quem está acompanhando em outro horário a gravação, como sempre peço, deixa aí o seu nome, deixa aí de onde você nos assiste. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu joinha, ativa as notificações para que você seja avisado sempre que estivermos aqui conectados ao vivo. Hoje é o nosso dia de número 252 do plano que nós estamos de ler a Bíblia toda em um ano, em 365 dias. Nós vamos fazer a leitura hoje do livro de Eclesiastes, do capítulo 9 ao 12. Hoje nós vamos concluir a leitura, tá? Hoje a gente encerra a leitura desse livro que foi tão importante, um livro de conhecimento, de sabedoria e de maturidade, né? Então vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigado por mais um encontro aqui com a sua santa palavra. Obrigado por ter nos conduzido até aqui. O Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos ensinado tantas coisas. Obrigado, Deus. É a tua graça que nos alcança. É a maravilha do Senhor que é derramada sobre a nossa vida e só podemos agradecer a Ti, Pai. Oramos em nome de Jesus por esse encontro, por essa leitura, por cada irmão, por cada irmã que está conosco nesse clube. Sejam agraciados por Ti. Nos dê discernimento para que possamos ouvir, entender e praticar aquilo que nós estamos lendo. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Gente, vou colocar a Bíblia na tela. Pronto. Agora vai. Ok? Ó, entrou aí. Obrigado, viu, por terem aguardado e mais uma vez peço desculpa. Mas é assim, essas coisas acontecem, né? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Porque todas estas coisas considerei no meu coração, para poder declarar tudo isso. Então, todas as coisas que ele observou, que ele levou em consideração, para poder declarar tudo isso. Vamos ver. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Nenhum homem conhece, nem o amor, nem o ódio, porque tudo o que está diante dele, por tudo que está diante dele, nenhum homem conhece nem o amor nem o ódio, por tudo que está diante dele. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, e também ao impuro, assim como ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Tanto ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Este é o mal entre todas as coisas que se faz debaixo do sol, que todos estão sujeitos aos mesmos destinos, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e a loucura habita os seus corações, enquanto vivem, e depois eles se vão para os mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e também já não têm parte alguma para sempre, em qualquer coisa que se faz debaixo do sol. Segue teu caminho, come o teu pão com alegria, e bebe o teu vinho com o coração jubiloso, porque Deus agora aceita as tuas obras. Que as tuas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte o unguento sobre a tua cabeça. Viva alegremente com a esposa que tu amas, em todos os dias da vida da tua vaidade, os quais ele te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade,
porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho, o qual tu realizaste debaixo do sol. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Então veja, Salomão está dizendo que ao observar a vida do sábio, a vida do tolo, o final é sempre o mesmo. Todos vão morrer. E a nossa vida é breve. Então qual é o conselho dele? Versículo 7. Segue o teu caminho, come o teu pão com alegria, bebe o teu vinho com o coração jubiloso, porque Deus agora aceita as tuas obras. Você está vivo, né? Por isso que ele falou, tem mais esperança para um cão vivo do que um leão morto. Enquanto está vivo, ainda há o que se fazer. Morreu, não tem mais o que ser feito. Qual é o conselho? Que as tuas vestes estejam sempre brancas e nunca falte o unguento sobre a tua cabeça. Algumas versões mais atualizadas vai falar o seguinte, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Tem muitas pessoas que de forma mística acham que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça significa dizer que todo dia a gente tem que pegar um pouquinho de óleo e colocar na cabeça. Mas não é esse o contexto, tá? Esse unguento, esse óleo é um perfume. Vocês se lembram do unguento, do óleo, do perfume precioso que aquela mulher quebrou e derramou aos pés do Senhor Jesus? Vocês se lembram que o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, quando vocês jejuarem, que ninguém perceba que vocês estão tristes. Lave o rosto e unja a cabeça com óleo. Ou seja, coloque um perfume, passe um perfume. Naquela época, as pessoas, elas faziam dessa forma. Era um unguento, um perfume curtido ali no óleo, uma essência. E aí derramava um pouco na cabeça, que ele escorria e tal, né? Um pouco aqui. É como se fosse hoje aqueles óleos corporais, sabe? Normalmente as mulheres que usam um óleo corporal. Então, quando se fala aqui, ó, que as tuas vestes sejam brancas e que não falte unguento sobre a sua cabeça, o apelo de Salomão é o seguinte, viva todos os dias como se você estivesse em festa. Coma alegremente, desfrute com alegria, que as suas vestes, as vestes brancas são as vestes nupciais, né? Vestes para a festa de casamento e tal, enfim. Que todos os dias você esteja feliz, você esteja alegre, você esteja bem vestido, você ande arrumado, você ande perfumado. Viva alegremente com a esposa que tu amas em todos os dias da tua vaidade. Vaidade é passageiro, no sentido de ser algo passageiro. Os quais ele te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e no trabalho, o qual tu realizaste debaixo do sol. Então, ele conclui aqui, inclusive falando, né, que é para o homem buscar o prazer sexual com a sua própria esposa. Enfim, esse é o conselho de Salomão para a vida fugaz, breve, passageira, que ele chama também de vaidade, né? Então, esse é o conselho aqui para todos nós. Não há nada místico. Não há nada místico. Não tem aquela coisa, ai, meu Deus, eu não posso sair de casa sem me ungir, porque lá está escrito, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não, nada místico. Nada místico, tá? Você não pode sair de casa fedendo. É isso que Salomão quis dizer. Você não pode sair de casa como se você estivesse vivendo um luto. Esse é o conselho de um homem sábio. Tá certo? Se tiver dúvida depois, você pode me perguntar. Não tem problema. Versículo 10. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, nós só temos uma oportunidade para aproveitar a vida nesse mundo. Veja a sua força para fazer, faz. Veja a sua mão para fazer, faça com toda a sua força. Eu lembrei uma coisa aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa com vocês. Inclusive, responder uma pessoa que mandou a pergunta pelo WhatsApp. Eu preciso até depois responder ela no particular. Bom, uma pessoa disse assim, pastor, às vezes eu desanimo de ler a Bíblia. Deixa eu conversar aqui com vocês sobre isso. Ela falou assim, às vezes eu desanimo de ler a Bíblia porque a sensação que eu tenho é que a Bíblia ela é muito machista.
ela disse o seguinte: eu estou até um pouco atrasada na leitura e eu estou lendo o livro de Provérbios. E a gente vê lá em Provérbios só falando da mulher adúltera, da mulher má, da prostituta, para tomar cuidado com a mulher e tal, aquela coisa toda. Ela não chegou ainda em Eclesiastes. Eu já expliquei isso em Eclesiastes, mas vale a pena aqui eu reforçar, porque quem sabe tem alguém que não se atentou para isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por isso que antes da leitura eu entrego a visão panorâmica. Você precisa entender para quem o livro foi escrito, com qual propósito aquele livro foi escrito. Então veja, Provérbios de Salomão, Eclesiastes de Salomão, são conselhos que ele deu para o seu filho ou seus filhos. Ele está se referindo ao homem, é de homem para homem. Eu até falei isso na leitura de ontem, quando Salomão ele disse a dificuldade de relacionamentos, né? E aí ele falou o seguinte: eu busquei 1000 entre os homens, encontrei um só. Já a mulher não encontrei nenhuma, no que diz respeito a relacionamentos. E eu até falei para vocês, se fosse uma mulher falando para outra mulher, talvez ela diria o mesmo: olha, eu busquei em 1000 mulheres, encontrei uma, homem não achei nenhum. Por quê? Pensa, eu estou aqui, eu, Anderson, homem, conversando com meu filho, homem. Eu vou falar como? É de homem para homem. Então não é que o discurso é machista. Porque ela falou assim: ah, pastor, mas porque parece que é só a mulher que está errada. Porque parece que o problema é só a mulher, não vai ter parte nenhuma que vai falar do homem, por isso que eu desanimo. Gente, é o que eu estou falando. Ele está se referindo dessa forma porque é uma conversa de homem para homem. Mas eu sempre estou abrindo parênteses aqui e dizendo, e isso serve também no caso do homem. Lembra quando nós lemos lá em Provérbios falando cuidado com a mulher estrangeira, e eu expliquei o que significa mulher estrangeira? Lembra que eu falei que a mulher estrangeira seria um relacionamento extraconjugal? A mulher estrangeira, ele também se referia a alguém que mora em outra nação e viria para aquela nação para destruir aquela nação. E aí eu disse, mas você pode entender isso aqui também como o homem estrangeiro. Um homem também, que pode vir para querer destruir a sua família. Enfim, eu sempre estou abrindo parênteses aqui. Então, não olhe dessa forma, não ache que a Bíblia é machista e só está falando mal das mulheres. Não, não é isso, é o gênero humano no geral. Agora, é claro que existe um conflito, como eu li ontem, que aconteceu lá no jardim, na queda do homem, e aí Deus ele colocou sim, né? Gênesis 3, versículo 16, dizendo para a mulher que o homem dominaria sobre ela. Então aí nasce um conflito sem fim, enfim. A gente falou sobre isso ontem, tá? Então, que isso não seja um motivo de você desanimar da leitura, né? Por favor, que isso não seja um motivo. Então, entenda o contexto. Quem está falando para quem? Aí você vai perceber que existe diferença, mas você pode aplicar para qualquer gênero. Qualquer gênero não, né? Que só existe dois. Masculino e feminino. Pelo amor de Deus. Não é para todos os gêneros não, tá? É só masculino e feminino. Vamos continuar a leitura aqui. Vamos lá, versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10, já li. Versículo 11. Voltei-me e vi, debaixo do sol, que a corrida não é para os velozes, nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, e nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, e nem o favor para os homens de habilidades, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Porque o homem também não sabe o seu tempo, assim como os peixes que são pegos por uma rede maligna.
E como os passarinhos que são apanhados em um laço, assim se enlaçam os filhos dos homens no mau tempo, quando cai repentinamente sobre eles. Então, veja, o que Salomão está falando aqui? Que o tempo é o Senhor de tudo. O tempo governa tudo. O tempo governa as atividades, o tempo governa as circunstâncias desse mundo. Não importa o tamanho da nossa capacidade. Muitas coisas, com o tempo, a gente pode acabar perdendo o controle. Então, veja a conclusão dele, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que a corrida não é para os velozes, nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, e o favor para os homens de habilidade, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Todos podem ter oportunidade. Todos. Não tem esse negócio, mas o fulano teve oportunidade ou não. Não, todos têm. A hora chega para todos, mas a pergunta é, todos estão preparados para agarrar a oportunidade? Eu vi uma frase dizendo o seguinte: a sorte é boa para quem está preparado. Claro, a nossa sorte é Jesus, né? Mas só para você entender o contexto aqui. A sorte é boa para quem está preparado. Porque se chegou a vez da pessoa, a sorte chegou para ela, mas ela não está preparada, deixou passar. Entende? Então tem que se preparar, tem que estar preparado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no capítulo 11. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão de estar preparado no capítulo 11. Vamos seguir a leitura aqui. Versículo 13. Esta sabedoria também vi debaixo do sol, e pareceu-me grande. Havia uma pequena cidade em que tinha poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a sitiou, e construiu contra ela grandes baluartes. Ora, encontrou-se nela um homem sábio pobre, que pela sua sabedoria livrou aquela cidade. E mesmo assim, ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos homens sábios são ouvidas no silêncio, mais do que o grito daquele que governa entre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, porém, um só pecador destrói muitos bens. Vamos para o capítulo 10. As moscas mortas fazem que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Então, aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. O que ele está falando aqui? Um único erro pode acabar com tudo. Uma mosquinha morta, se cair no unguento, lembra do unguento que eu falei? Aquele óleo, o perfume. Uma mosquinha morta caindo ali pode exalar um mau cheiro. Então, aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. Tenha sensatez, porque um errinho, uma mosca morta pode acabar com tudo. Versículo 2. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Isso aqui, gente, é uma forma de falar daquele tempo. No mundo antigo, o lado direito representava o lado da força e o lado esquerdo dá uma conotação de incompetência, de falta de jeito, né? No mundo antigo, por exemplo, os homens de guerra seguravam as suas espadas com a mão direita. Enfim, tinha muito essa questão. Então, quando se fala assim, o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda, ele estava querendo dizer o seguinte, que o sábio, ele pensa antes de agir, ele tem jeito para aquilo, né? Ele não, enfim, diz respeito da sua competência. Já o tolo, né, o coração dele está do lado esquerdo. Enfim, falta de jeito, não leva jeito, é muita incompetência. Foi um modo dele observar aí essa questão do sábio e do tolo.
Quando um tolo andando pelo caminho falta-lhe a sabedoria, ele diz a cada um que ele é um tolo. Se o espírito do governante levantar-se contra ti, não deixes o teu lugar, porque a submissão pacifica grandes ofensas. Uma pessoa sábia, ela mantém o domínio próprio ao lidar com um líder que está irado. Ele está falando aqui, ó, se o governante, se o líder, se uma autoridade se levantar contra ti, não deixes o teu lugar. Mantenha-se ali, mantenha-se calmo, pacifique a questão. Não bate de frente. Bater de frente é pior. Um conselho de Salomão. Versículo 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A insensatez está estabelecida em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos sobre cavalos, os príncipes andando sobre terras como servos, e aquele que cavar uma cova, nela cairá, e aquele que romper uma cerca, uma serpente morderá. Aquele que remove pedras será ferido por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Gente, é o que eu tenho falado, são observações, são coisas que ele vinha observando na vida. É sempre importante eu lembrar isso, para que você não fique decepcionado. A nossa leitura aqui tem a intenção de entender os textos, interpretar os textos, tá? Então, o texto é claro aqui, não é um estudo bíblico. Então, você precisa ler o texto com atenção. Caso você tenha alguma dúvida, você pode perguntar, tá? Não tem nada para interpretar aqui. É claro, por exemplo, ó, versículo 8. Aquele que cavar uma cova, nela cairá. Aquele que romper uma cerca, uma serpente morderá. Aquele que remove pedras, será ferido por ela. Aquele que racha lenha, expõe-se ao perigo. Ele está observando. Observe um rachador de lenha. Ele corre perigo, ele está com um machado na mão, rachando lenha. Ele corre o perigo do machado escapar, ele corre o perigo de dar uma machadada na própria mão, ele corre o perigo, por exemplo, aquele que remove pedras será ferido por ela. Remove pedra, quebra pedra, pode ser que uma lasca da pedra te machuque, o que remove cerca, pode ser que tenha uma pedra ali, enfim, são observâncias da vida. Por isso que às vezes eu faço uma leitura corrida, porque não há muito o que se falar no sentido de interpretação de texto, tá? Versículo 10. Agora, isso aqui é interessante, ó. Se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então ele deve redobrar a força, mas a sabedoria é boa em direcionar. Seguramente a serpente morderá sem encantamento, e o falador não é melhor. O que é isso aqui? Aqui ele está falando sobre capacitação, sobre se capacitar para o serviço. Por exemplo, ó, versículo 11. Seguramente a serpente morderá sem encantamento, e o falador não é melhor. Observando os encantadores de serpente, né? Você já deve ter visto em filme, né? Eles tocavam flautas e tal, e aí a serpente ia seguindo, saía de um vaso, aquela coisa toda. Aí ele está falando, seguramente a serpente morderá sem encantamento, e o falador não é melhor. Então, se a serpente não estiver encantada, ela vai morder. Primeiro ela tem que estar encantada para que ela obedeça aquele tocador de flauta. Então, ele está falando sobre aqui preparação. Se preparar para o serviço, para não passar vergonha. Se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é boa em direcionar. Ainda falando sobre um rachador de lenha, se ele for cortar uma madeira e o machado não tiver afiado, ele vai ter que fazer muita força. Mas a sabedoria é boa em direcionar. Onde está a sabedoria aqui? Afia o machado. Se afiar o machado, o fio vai ficar bom e ele vai fazer menos força para cortar. Então, a sabedoria se torna eficiente se você souber usá-la. Tem um provérbio que diz assim, não é força, é jeito, né? Usa sabedoria, se prepare para o serviço, para o trabalho. Versículo 12. As palavras da boca do homem sábio são graciosas, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a insensatez, e o fim da sua fala é uma loucura perniciosa. O tolo também é cheio de palavras. O homem não pode dizer o que acontecerá
E o que virá após ele? E quem lhe poderá informar? O trabalho dos tolos fatiga a cada um deles, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança e os teus príncipes comem de manhã. Abençoada és tu, ó terra, quando o teu rei é o filho dos nobres e os teus príncipes comem na estação certa, para se fortalecerem e não para se embriagar. O texto é claro, né? Por muita preguiça o edifício se deteriora e pela ociosidade das mãos a casa goteja. Uma festa é feita para o riso, o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde por todas as coisas. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no teu quarto amaldiçoes o rico, porque o pássaro do céu carregará tua voz, e os que têm asas contarão o assunto. Cuidado de ficar falando mal dos outros. Pode ser lá dentro do seu quarto. Pode ser dentro do seu quarto. Tem um provérbio mais conhecido para entender isso. As paredes têm ouvido. Já ouviu falar? Não amaldiçoe o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem no teu quarto amaldiçoe o rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz, e os que têm asas contarão o assunto. As paredes têm ouvido. Versículo 11. Ainda observando sobre trabalhos, investimentos, ele vai falar uma coisa aqui muito interessante. Ó. Versículo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Reparte a porção com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. O que Salomão está falando aqui? Ele está falando sobre investimentos. Isso aqui não é caridade não, tá? Lançar o pão sobre as águas, ele não estava falando sobre caridade não. Investimento financeiro, está falando sobre trabalho, está falando sobre empreendimentos. A expressão lança o teu pão sobre as águas, esse sobre as águas se refere a investimentos para além do mar. Então ele fala, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Então, invista para que você tenha retorno. E o conselho dele foi, para fora, exporte, é sobre as águas. E aí ele ainda fala mais, reparte a porção com 7 ou até com 8, porque você não sabe que mal poderá recair sobre a terra. Ou seja, diversificar os investimentos. Isso aqui é muito sábio. E ele está falando isso porque ele fez isso. Vocês se lembram que nós lemos lá no livro dos Reis, que quando Salomão assumiu o reinado, ele enviou uma comitiva, ele enviou navios para, além do mar, chegarem até Ofir. E lá em Ofir eles encontraram ouro e trouxeram de volta o ouro puro de Ofir. Você já deve ter ouvido falar, tem até uma música que fala, né, sobre o ouro puro de Ofir. Então, é isso que ele está falando. Lança o teu pão sobre as águas, faça negócios para além do mar, e depois de muitos dias vai ter retorno. Agora é o seguinte, não tem garantia. Veja como a Bíblia é atual, né? Ele está falando, não tem garantia. Você não sabe se vai dar certo ou não. Então, qual é o conselho? Diversificar. 7 ou até 8. Mas isso aqui é um pensamento para investidor. Né? Se você não tem perfil de investidor, deixa para lá. Isso aqui é um conselho para investidor. Você tem perfil de investidor? Você quer crescer? Salomão, um homem rico, está te dando um conselho. Esporte. É para fora. E não trabalha com uma coisa só não, porque pode ser que aquilo dê errado. Então você tem que diversificar a sua carteira, os seus investimentos, os seus negócios. A gente precisa aplicar isso. Vou te dar um testemunho aqui pessoal. Um testemunho pessoal. Quando nós iniciamos o ministério, eu e minha esposa, há quase 4 anos atrás, nós iniciamos em dezembro, dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro de 2019 foi a inauguração da nossa primeira igreja. Ó, gente, isso aqui não é sobre igreja não, tá? Não é sobre placa de igreja, não tem interesse nenhum com denominação.
tá? É sobre a Bíblia. Só estou te dando um exemplo da igreja porque tem tudo a ver com isso aqui. Então, nós inauguramos a igreja dia 25 de dezembro. E no início, não ia tantas pessoas assim, nem hoje também vem tanta gente assim para o culto, mas no início muito menos. Já teve culto que ia uma pessoa, 2, 3 pessoas no início, nos primeiros cultos. E aí o que acontece? Aí eu falei, eu vou transmitir, porque eu estou fazendo culto aqui presencial, às vezes não vem tanta gente assim, mas a internet está aí. Eu vou transmitir o culto. E aí eu consegui uma câmera, fui descobrir como que faz para transmitir ao vivo, para conectar a câmera no computador e passar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, comecei a transmitir. E aí tinha um rapaz próximo a mim que ele falou, como que eu posso dizer? Igual o Salomão disse aqui, ó, ele falou dentro do quarto, ele não falou diretamente para mim, né? Um rapaz que estava próximo a mim, as paredes ouviram ele dizer o seguinte: não, o Anderson tá doido, transmitir culto, para quê? Não tem ninguém na igreja. Não, tem que ir para a rua primeiro, tem que evangelizar, trazer as pessoas para dentro da igreja, fica preocupado em transmitir culto, não, eu não concordo com isso. As paredes ouviram e vieram me falar. A minha esposa também, ela muitas vezes já falou isso, não tem problema nenhum falar sobre isso. Minha esposa também, no início, teve um pouco de resistência. Falou comigo, olha, será que realmente é o momento de transmitir? Depois a gente transmite e tal. Mas eu precisaria lançar o pão sobre as águas 7 ou 8 vezes. De um jeito ou de outro, a palavra tinha que ser divulgada. Isso começou em 25 de dezembro. Janeiro, fevereiro, finalzinho de fevereiro, o que veio? Pandemia. Março, fecha as igrejas. Fecha, o governo mandou fechar. Quem se submete às autoridades, quem segue a Bíblia, fechou, né? Tem igreja por aí que trabalhou clandestinamente, né? Mas nós seguimos a Bíblia. Nós obedecemos às autoridades. Fechou. Não tinha culto. E aí, como que ia fazer? Só que a gente transmitia. Então, quando veio a ordem, fecha as igrejas, tudo bem, a gente fechou. Mas eu continuei transmitindo o culto. Continuei transmitindo. O que aconteceu com isso? Foi o auge do ministério. Foi para fora. Foi para além do mar. Pessoas aqui de Aracaju, agora eu estou em Aracaju, comecei em São Paulo. Pessoas aqui de Aracaju começaram a assistir as transmissões do culto, começaram a ofertar, dizimar. Pessoas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, de fora, Portugal, países. Eu me lembro que já teve dia que eu estava fazendo culto simultaneamente, juntando todas as redes, juntando todas. YouTube, Instagram, Facebook e Twitter, tinha dois Facebook. Chegou a dar mais de 1.000 pessoas assistindo. Mais de 1.000 pessoas assistindo os cultos ali. E mandando mensagem, e pedindo oração, pessoas depressivas por causa da pandemia, pessoas assustadas e sendo alimentadas através da palavra. Foi aí que o ministério expandiu. Foi aí que ficou conhecido, foi aí que chegou a mais pessoas. E até uma das razões de eu estar aqui em Aracaju, porque aqui nós formamos um grupo maior de pessoas e houve uma necessidade de plantar uma igreja aqui. Então, qual foi o conselho? Lança o teu pão sobre as águas e reparte 7 ou até 8, porque você não sabe qual que vai dar. Então, dando testemunho, eu transmiti o culto presencial. Fechou a igreja, então não deu certo, naquele momento não deu certo, mas eu lancei em mais lugares, YouTube, Facebook era 2, Twitter, Instagram, 5 redes transmitindo. Aplica na sua vida isso aí, em outros sentidos, né? No meu trabalho, né?
entre aspas, né? Trabalho com a palavra de Deus. Eu sempre estou diversificando. Sempre diversificando. Deus vai dando direção, o Espírito Santo vai inspirando, abre uma sala de oração, abre uma live, plataforma Renovação da Mente, leitura da Bíblia, é isso, aquilo, vai lançando, porque a gente não sabe qual vai dar certo, qual vai dar errado. Então, essa orientação aqui de Salomão, ela é maravilhosa, maravilhosa. Continua ainda falando sobre isso, ainda sobre o mesmo assunto. Ele diz o seguinte: uma boa razão para diversificar os investimentos. Ele vai dar aqui, olha só. Se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziarão sobre a terra. E se uma árvore cai em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do espírito, nem como crescem os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então aqui o mestre Salomão, ele está nos dando uma boa razão para que os investimentos sejam diversificados. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente tem que estar preparado. Temos que estar preparados. Apesar de alguns sinais, você viu que ele falou, olha, se as nuvens estiverem cheias, tá bom, vai chover. É um sinal de que vai chover, mas a gente não sabe onde vai chover. A gente não conhece o caminho do Espírito, a gente não sabe como se formam os ossos no ventre de uma mãe, a gente só sabe que se forma. Assim também nós não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, diversificar é a melhor opção. Segundo aqui o conselho e a orientação de Salomão. Versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Certamente a luz é doce, e coisa agradável aos olhos é contemplar o sol. Mas se um homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Olha só que conselho maravilhoso. Versículo 8. Se um homem viver muitos anos e todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. É o que eu falei um dia desse no meu Instagram. O grande problema é que as pessoas não se preparam para o dia de trevas. A gente só ouve falar assim, olha, depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a calmaria. Então está todo mundo se preparando para a calmaria. Está todo mundo, quando essa tempestade passar. Só que é o seguinte, a calmaria também vai passar. E vai vir tempestade de novo. E aí o problema é que as pessoas não se preparam para as tempestades e aí elas são pegas sem o guarda-chuva. Já viu aquele dia que você sai de casa, você olha assim, eu acho que não vai chover não, aí você não leva o guarda-chuva e chove? Você fala, meu Deus, por que eu não trouxe o guarda-chuva? Então a vida é assim. Tempestades, calmaria. Tempestades, calmaria. Não é só calmaria. Prepare-se para as tempestades. A forma mais sábia de viver é você estar sempre preparado. E o tempo de calmaria? Aproveite. Como Salomão está falando. Aproveita, se alegra. Olha só aqui o versículo 9. Ó. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração. Ó, mais uma vez, a gente precisa entender que Salomão está falando com o filho. Entende? Senão daqui a pouco vai ter gente, nossa, mas Salomão só falou para os jovens. Não, gente. Se alegra, vovô. Se alegra, vovó. Se alegra em qualquer tempo. Alegra-te. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda nos caminhos do teu coração. E pela vista dos teus olhos
Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Então, aqui, como que eu posso dizer? Aqui parece contraditório, mas não é. Ao mesmo tempo que ele está falando, se alegra, desfruta, vai, aproveita. Ele está falando, mas cuidado, porque um dia você vai prestar conta do que você está fazendo. Então se eu vou prestar conta do que eu estou fazendo, eu não quero fazer nada. Deus me livre. Eu vou ficar trancado dentro de casa, não vou fazer nada da vida. Não, isso aí é medo, não é temor. Aí olha o que ele fala, versículo 10. Portanto, remova a angústia do teu coração e jogue fora o mal da tua carne, porque a infância e a juventude são vaidades. É passageiro, tudo passa. Remove a angústia, remove o medo, tenha temor. É diferente de medo. Tenha temor. Muitas vezes as pessoas, elas acham que não pode se alegrar. Não, você pode, só que com coisas lícitas. O conselho de Salomão é para que busque alegrias lícitas. O perigo está em fazer isso sem temor. Aí que é o perigo. Então, se alegre, mas com temor. Certos de que um dia nós prestaremos contas. Vamos para o capítulo 12. Lembre-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias. E antes que se aproximem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho prazer neles. Enquanto o sol ou a luz, ou a lua, ou as estrelas, ainda estão escuras. Ainda não estão escuras. E antes que tornem a vir as nuvens após a chuva. No dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens fortes se encurvarem, e cessarem os moedores por serem poucos, os dentes, né? Está falando agora da velhice mesmo. Está falando da velhice. Então, lembre do teu Criador antes que chegue esse tempo. Ele está falando aqui, ó. E cessarem os moedores por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Seus olhos já não estiverem mais enxergando como antes. E as portas das ruas hão de se fechar. Quando o som da moedura se aquietar, e se levantar a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem o que é alto, e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas. Antes que se afrouxe o cordão de prata, e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Então, o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Então, ele está falando o seguinte, onde traz para frente. No final, o que acontece? O pó retorna à terra, o corpo vai para onde o seu corpo? Vai para a terra. E o espírito vai para onde? Para Deus, foi Ele que te deu, o fôlego da vida. Um dia você nasceu e fez assim, ó. Você respirou, mas um dia Deus vai requerer o espírito. O corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus, o espírito de todo mundo vai para Deus. Só que ainda resta a alma. A alma vai para julgamento e vai viver eternamente. Céu ou inferno, mas esse é outro assunto. Então Salomão está falando o seguinte, antes que o corpo fique por aí, porque o espírito saiu e aí o corpo morre, ele disse, aproveite. A vida é muito curta. Ele chega a comparar a vida a um cordão, a um fio. Versículo 6. Antes que se afrouxe o cordão de prata, o fio de prata. E aí ele cita aqui, ó, o pote de ouro, o cântaro, a fonte, a roda da cisterna. Qual é a analogia que ele está usando aqui? Ele está usando esses elementos, pote, roda, fonte, cisterna, fazendo ali uma alegoria quando se tira água. Já viu? Quando tira água do poço, vamos supor, né, que aqui é um poço. E aí o que tem aqui? Eles colocam aqui
para descer até o poço. Então eles colocam aqui uma roda, né? Põe aqui uma roda, não é isso? Põe uma roda. E aí põe uma corda, na ponta da corda coloca um pote, um balde para descer lá e tirar água. Então essa corda, Salomão está falando assim, ó, antes que essa corda quebre, antes que a roda que segura essa corda despedace junto à fonte, muitas vezes a Bíblia faz menção à água, quando se fala de água, fala sobre a vida. Então Salomão está literalmente aqui falando da morte, usando uma alegoria. Então, antes que se quebre, antes que você morra, e aí ele chama de, o cordão que sustenta esse pote, ele chama de um fio de prata. Por que de prata? Porque é precioso. A vida é muito preciosa, porém nós estamos por um fio. Eu e você estamos aqui por um fio. E um dia esse fio, ó, vai se romper. Então, antes que aconteça isso, ele está dizendo, aproveite. Aproveite a vida. Mas vai ter uma conclusão aqui, ó. Na conclusão, a gente fala mais. Vamos ler para ver a conclusão. Versículo 8. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava ao povo a sabedoria, ele deu verdadeira atenção e buscou conhecer e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos afixados pelos mestres das assembleias que nos são dadas por um pastor. E além disso, filho meu, tá vendo? Ele está falando com quem? Com filho. Além disso, filho meu, por estas seja admoestado. A admoestação final. Veja a admoestação que ele está dando. Olha, Salomão, eu escrevi... Salomão não, falando para o filho. Filho, eu escrevi provérbios, estou escrevendo aqui esse livro de Eclesiastes e tal. E a minha admoestação final é o seguinte. Para a produção de muitos livros, não há limite. O muito estudar traz exaustão à carne. Então, ele encerra aqui ainda dando uma advertência, dizendo o seguinte, olha, a vida não é feita só de estudo. Vai dar uma exaustão. Não tem limite para escrever livro, para buscar sabedoria, não tem limite. Só que o muito estudar traz exaustão à carne. Então, Salomão está dizendo o seguinte, equilíbrio. Busque a sabedoria, mas também aproveite a vida. E concluindo, versículo 13. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Obrigação. Temer a Deus, guardar a sua palavra, meu irmão, minha irmã, é nossa obrigação, é nosso dever. Então, concluindo, teme a Deus, guarde a sua palavra. Porque, versículo 14, há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Pois é, um dia Deus vai trazer todas as obras a juízo, até as mais secretas. Aproveite a vida, mas com temor. Tema a Deus. Tema a Deus. Bom, assim a gente encerra a nossa leitura do livro de Eclesiastes. Amanhã a gente vai iniciar um novo livro, se Deus quiser. Foi bom para você? Você gostou dessa leitura? Gente, compartilhe. Não pare, continue chamando pessoas para entrar no clube. Vamos levar o conhecimento. Vamos compartilhar esse conhecimento, certo? Bom, gente, coloque aí as suas considerações finais, os seus agradecimentos, comemore, celebre, vibre, porque você concluiu mais um livro. Vamos caminhar. Falta muito pouco. Ninguém desistindo, hein? Vamos em frente. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.